Shalom, gostaria de fazer um breve comentário sobre oração. Muito se fala em oração. Alguns entendem que oração é sinônimo de intimidade, outros dizem que oração é a chave da vitória, outros que é uma conversa. E ainda há quem diga que oração move o braço do Eterno. Não quero aqui padronizar a oração e dizer deve ser assim ou não deve ser assim, mas apenas falar algo sobre. Nas Escrituras há muitas situações de pessoas orando ao Eterno. Alguns suplicaram por um favor, outros choraram, outros clamaram em alta voz, outros sussurraram e pediram em favor de alguém. Davi e os salmistas nos deixaram suas orações em favor da nação em forma de canções e poemas. Nos seus escritos, os vemos expondo seus corações, clamando por perdão, cura, alívio da angústia das suas almas, orando, olhando para o futuro, vendo o Messias, vendo o seu reino e a sua vinda. Oraram, clamando aos povos e às nações para que conhecessem aquele que vive para todo sempre. Oraram convocando o louvor, aquele que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Davi orou expressando sua ira, seu amor, seu louvor. Orou clamando a sua alma para que bendizesse ao Senhor. Orou trazendo memória os benefícios e os grandes feitos do Eterno. Yeshua orou trazendo à tona a sua dor e tristeza e em sinceridade falando da sua vontade, como ele diz, se possível passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele ensinou a orar reconhecendo o Pai, ensinou a orar pelo reino dos céus na terra, pela vontade daquele que habita no céu sendo feita na terra, pelas provisões diárias, por um não cair em tentação. Não entendo que haja uma maneira padrão para se orar, uma posição específica para se estar ou palavras próprias para um momento de oração, mas compreendo que haja algumas questões que não são apropriadas. Como Yeshua nos ensina, a oração não deve ser feita para ser vista pelos homens, e assim se obter uma glória ou honra que procede dos homens. Deve ser feita em secreto, fechando a porta. Não é para se levantar nas praças ou nos templos a fim de que vejam quão espiritual eu sou. Não encontraremos relatos de Yeshua orando em público. Ele se retirava, orava à parte. Não é para tagarelar achando que será ouvido pelo muito falar. As palavras precisam ser proferidas com entendimento e não palavras soltas, só para se ter algo que falar. Orar em hebraico é tefilá, que procede de palal, que pode ser julgar, mediar, se pôr entre. Ou seja, dentro do sentido da palavra, podemos entender a oração como sendo um tempo onde se julga a si mesmo, sonda o seu próprio interior, examina-se. E também podemos ter oração como um momento em que se coloca entre os céus e a terra, como uma conexão, uma ligação. Oração é se pôr entre os céus e a terra. Tempo de meditação, tempo de ficar a sós consigo mesmo, tempo de se dar a conhecer a si mesmo, tempo de se deixar ser conhecido, tempo de conhecer. E creio que o importante de tudo isto não é saber como orar, como falar, o que fazer, mas sim saber a quem me dirijo. Me dirijo a um ídolo pagão? Me dirijo a um Deus que ouvi falar? Me dirijo ao Eterno de Israel? Pois quando eu sei a quem estou falando, sei o que falar, como me portar. Assim é em nossas vidas. Sabemos como falar ou o que falar quando sabemos com quem estamos falando. Se vou falar com o prefeito, eu me portarei de um jeito. E assim, da mesma forma, se a pessoa for o amigo, o pai, o patrão, o irmão, quando sei quem é, sei o que devo fazer. E no caso do Senhor, creio que cada faceta do seu caráter nos mostra como nos portamos. Se Ele se mostra naquele momento específico como Pai, eu vou falar e me comportar de um jeito, mas se Ele se revela como Rei, já não falarei ou me comportarei como um filho, mas como um súdito. Bom, em suma, cada pessoa se comportará de acordo com aquele que está diante dela. Cada pessoa se comportará segundo a quem vê diante de si. Cada pessoa falará de acordo com aquilo que está no seu coração. A boca fala do que está no coração. Se em seu coração só há desejos próprios, cobiça, engano, soberba, ela falará destas coisas. Se em seu coração só há um olhar focado em si, ela falará somente daquilo que é seu. Se em seu coração houver somente experiências baseadas em homens, ela falará somente de experiências.
Se em seu coração estiver a palavra do Eterno, ela falará a palavra do Eterno. E não compreendo que só oração traga intimidade, pois não é só conversando com alguém que me torno íntimo deste alguém. Eu posso conversar todo dia com uma pessoa na Europa, mas quando nos encontrarmos, creio que seja estranho eu tirar a roupa diante dela, em um sinal de intimidade. Intimidade se tem pelo convívio e não somente pela conversa. Intimidade vem com o viver junto. Intimidade está relacionada a não ser tímido, ou seja, quando sou íntimo de alguém, eu não sou tímido para com este alguém. Não sou tímido em expressar quem eu sou, como penso, o que gosto, o que eu não gosto, meus defeitos, minhas qualidades. Um casal não pode se tornar íntimo se apenas ficarem conversando. O casal precisa sair junto, conviver, até chegar no ponto mais íntimo da relação sexual. A palavra conhecer, nas Escrituras, é conhecer como um homem conhece uma mulher, ou seja, um ato sexual, relação sexual. Não se tem uma intimidade profunda somente pela conversa. A conversa pode ser um ponto de partida. O relacionamento começa pela fala, mas além da fala existe o toque, o olhar, o ouvir, o sentir, o confiar. Bem, então deixo estas questões. A quem você está dirigindo a sua oração? Diante de quem você está? O que está em seu coração? Do que fala sua boca? A sua oração pode ser relativa a estas respostas. E nessa questão de oração percebo que temos a tendência de dar ordens ao Senhor, como se nós fôssemos o Senhor e Ele o nosso súdito que está obrigado a fazer o que pedimos. Mas isto não é novidade para ninguém, né? Porque geralmente as pessoas agem desta forma. Mas também percebo que talvez falemos ao Senhor de maneira incompleta. Por exemplo, geralmente dizemos a Ele: Pai, faça a sua vontade na vida do Carlos. Bom, não há nada de errado nisso, porém pensemos um pouco. Aonde a sua vontade é feita? No seu reino. E onde está o seu reino? Entre aqueles que ouvem e obedecem o rei. Pois bem, a vontade do Senhor sempre é feita dentro deste reino, mas nem sempre as pessoas estão dentro deste reino. O reino do Senhor é desde sempre, nunca mudou, sempre existiu. Mas o fato é que os homens saíram deste reino. O propósito do Senhor não se atrasa. O seu plano nunca falha ou é frustrado. Eu não posso atrasar o seu plano. O Eterno anda no tempo certo. Mas o que pode ocorrer é que eu me atrase para entrar no seu plano. Bem, o que quero dizer é que ao invés de dizer ao Senhor: Pai, faça a sua vontade na vida do Carlos, poderia dizer: Pai, que o Carlos te ouça e te obedeça para que esteja na vontade do rei. Compreende que o foco mudou para o posicionamento do homem e não está focado na posição do Senhor, pois a posição dele é inabalável. Yeshua fez uma oração em João 17, conhecida como oração sacerdotal, e nesta oração Yeshua não diz assim: Pai, que o Senhor traga a sua unidade aos discípulos, mas ele orou desta forma: que eles sejam um em nós. Por quê? Entendo que seja porque quem precisa se posicionar é o homem e não o Eterno. A unidade dele está sempre ali para aqueles que se tornam um nele. Não é ele que precisa trazer a unidade, é nós que precisamos entrar na sua unidade, nos tornando um com ele, estando no Errad, no um. Quanto à nossa oração, às vezes focamos em um posicionamento do Senhor e não no posicionamento necessário ao homem. Ou seja, é o homem que precisa estar posicionado na posição do Senhor, e não o Eterno que precisa se posicionar na posição do homem. Shalom.